Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um programa Descortinando o Self. Bom, então estamos iniciando mais um programa Descortinando o Self, que é realizado pela Federação Espírita do Estado de Sergipe, com a produção e transmissão da FES TV e da Rede Amigo Espírita, e com apoio da Web Rádio novaluz.org e Web Rádio Fraternidade, TV Nova Luz, TV 7 e Nave TV. Meu nome é Victor Patrick, eu tenho o prazer de estar aqui em mais este programa com vocês. O nosso programa é feito para vocês e com vocês. Então, sintam-se à vontade para enviarem suas perguntas no chat, pois elas serão respondidas ao vivo pelo nosso convidado da noite. Para dar início ao nosso trabalho, trago uma mensagem da veneranda Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, pela psicografia de Valdo Franco. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupamento social, sem identidade nem individualidade. A ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Entretanto, ao extrapolá-los, a ansiedade torna-se um estado patológico a caminho da somatização física, em graves danos para a vida. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Refletindo sobre o tema de hoje, surgem os seguintes questionamentos. O que é ansiedade? Até que ponto a ansiedade é algo saudável? Como podemos identificar? Qual mensagem ela deseja nos transmitir? Esses e outros questionamentos serão respondidos essa noite, pois o tema do nosso Descortinando o Self é ressignificando a ansiedade. O nosso convidado da noite de hoje é Nelson Tavares, psicólogo transpessoal, trabalhador das instituições Centro Cultural Espírita do Funchal e Associação Casa dos Humildes em Portugal e da Solidarity Spirit Society na Inglaterra. Seja bem-vindo ao Descortinando o Self. Nelson. Perdão. Obrigado, é um prazer estar aqui, que Jesus possa nos abençoar, nosso amigo, nosso mestre e guia. Eu quero já, desde já, agradecer o convite aqui da Federação Espírita do Sergipe, do programa Descortinando o Self. Que bom que a gente está aqui, que a gente pode conversar um pouco sobre a questão da ansiedade, que toca tantos e tantos de nós, e trazer uma leitura um pouco diferencial da psicologia acadêmica, tudo que a doutrina espírita vem trazer para nós. Joana de Ângeles, foi sensacional essa busca do homem integral, esse trecho, acho que resume bastante do que a gente vai falar, e a ideia é exatamente essa, a gente pegar toda essa conceituação, essa vanguarda, esse diferencial que Joana de Ângeles traz, que Hamed traz, e a gente tentar mastigar um pouquinho e trazer para as nossas questões, para os nossos anseios, para as nossas ansiedades. Excelente. Então, fique à vontade, Celso, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite. E eu vou começar com algumas perguntas, né? O pessoal também pode participar, pode deixar as perguntas aí no chat para a gente poder estar respondendo ao vivo, né? Para a gente poder fazer um bate-papo, né? Interessante e a gente aprender mais com essa doutrina maravilhosa. Então, vamos às perguntas. A primeira pergunta, Nelson, é o seguinte: como podemos diferenciar a ansiedade natural da ansiedade patológica? Essa pergunta é excelente, porque é o seguinte, existe um grande mito na sociedade, de uma maneira geral, que é assim, eu não posso ter ansiedade é ruim, eu tenho que fugir da ansiedade. Mas, na verdade,
quando a gente analisa, e até o contributo que a Joana nos trouxe exatamente com esse texto que fala sobre isso, a ansiedade é natural, a ansiedade é normal, ela faz parte de todos nós, dos nossos anseios, está relacionado diretamente com as nossas expectativas, com as nossas preocupações em relação à vida, no nosso dia a dia. Isso faz parte. É super natural a gente estar ansioso, por exemplo, que a gente vai ter uma resposta no trabalho, se a gente vai conseguir a profissão tal ou não vai conseguir, se a gente vai passar na prova do Enem, por exemplo, ou entrar para a faculdade, se nós vamos ter aquele um encontro com aquele nosso ente querido, com aquele familiar que vem ao nosso encontro, por exemplo, ou uma conclusão de um projeto. Eu vou até dar um exemplo aqui, que as pessoas confundem muito. Uma paciente minha ano passado, era julho mais ou menos, e ela, com essa questão toda da Covid, a filha dela estava nos Estados Unidos com a netinha que nasceu, que ela não conhecia, e estava para vir em dezembro. E ela veio até mim e disse: Poxa, Nelson, eu estou aqui com crise de ansiedade, está complicada. Minha filha mandou eu vim aqui procurar você porque eu estou com dificuldade. E o que eu disse para ela foi exatamente o que eu vou compartilhar com vocês. Até eu estou ansioso. Poxa, imagina a avó ver aquela criança que está alguns anos preso com a filha nos Estados Unidos, então ter a oportunidade, isso é super natural, é super normal. Não tem problema nenhum em ter as ansiedades. As ansiedades fazem parte da nossa vida. É alguém que a gente ama, que a gente quer reencontrar, é uma viagem que a gente quer fazer. Então, tudo isso faz parte desse relacionamento que nós temos com as nossas expectativas, as preocupações futuras, e tudo isso não tem problema nenhum. É normal, é natural. Vamos desmistificar essa questão só pejorativa e negativa da ansiedade. Muito bem. Agora é o seguinte: quando isso se transforma num problema, quando isso se transforma numa patologia, é quando nós, no automatismo, quando passa a ser uma questão crônica, isso começa a atrapalhar o nosso dia a dia, as nossas questões, as nossas vivências, quando o nosso corpo começa a nos mostrar, de alguma maneira, que há um descontrole demasiado, exagerado, e isso começa a nos perturbar. E quando eu digo nos perturbar, não é que eu estou perturbado, que eu estou ansioso. É, por exemplo, olha, estou com dificuldade no sono à noite, estou com insônia, estou com uma noite mal dormida, eu acordo várias vezes, ou a tamanha preocupação na minha cabeça que eu fico pensando naquilo que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, e aquilo atrapalha meu sono, eu tenho aquele sono leve, por exemplo. Outro sinal que a gente pode identificar é suores, as pessoas ficam muito tensas e através da sudorese, a respiração ofegante, aquela questão do que o coração vem na boca e tem aquelas respirações curtas que fica aquele. Isso são alguns sinais que a gente vai percebendo. Por exemplo, o sistema digestivo com a dor de barriga, de correr ao banheiro todo o tempo, ou ao contrário, prisão de ventre também, são manifestações que o corpo pode estar aí demonstrando que de alguma forma a gente não está equilibrando muito bem essa questão das ansiedades que são naturais e são normais nas nossas vidas, mas podem estar aí e ser o sinal desse extrapolar. Quando, por exemplo, muitos de nós temos ali a falta de concentração para o que era normal na nossa vida, e a gente tem dificuldade de fazer as mesmas coisas que a gente sempre fez, naturalmente. Algumas pessoas também passam a compensar na agressividade, por exemplo, então passam a ser mais agressivos com tudo e com todos, com o familiar, com o marido, com o filho, no ambiente de trabalho. Então a gente percebe que a partir daí o corpo está nos mostrando que, olha, tem algo errado. A questão da ansiedade vai muito além, desde o momento que ultrapassa esse limite do natural para o patológico, e aí se transforma um problema. Porque o que acontece é o seguinte: quanto mais nós vamos lá no fundo e a gente começa a trazer essa questão da preocupação, lembrando, o que é preocupação? Preocupação é se preocupar com alguma coisa no futuro, e a gente fica vivendo lá na frente, e às vezes a gente está hoje, aqui, nesse momento, mas a nossa cabeça está lá, naquele momento, futuro,
e a gente começa a vivenciar aquilo e se transporta mentalmente para aquela situação no futuro, e muitas vezes nem acontece aquilo que a gente imaginou, porque a gente perde tanto tempo plasmando, passando a nossa consciência, o nosso momento atual lá para o futuro, e fica assim, vivenciando, se preocupando com uma questão que a gente nem sabe se vai acontecer ou não. E também a preocupação faz parte da nossa realidade. É normal nos preocuparmos, mas qual é a dosagem disso? É como eu disse ainda há pouco, a questão da expectativa é uma outra questão que está muito relacionada à ansiedade, porque ter expectativa na vida não tem problema nenhum. Todos nós temos expectativa e ainda bem que tenhamos, que é isso que nos movimenta para a nossa vida, para o nosso sair de casa, para buscar as nossas conquistas no plano material, no plano espiritual, nos nossos relacionamentos interpessoais. Não tem problema algum. Agora, o problema começa quando a gente cria uma expectativa em demasia, e muitas vezes a gente cria uma ilusão, e aí depois, quando vem a realidade, ela bate forte. E aí o castelo cai, que a gente se desilude, porque a gente ficou criando ou plasmando uma situação, esperando demais do outro, esperando demais daquela situação, e não acontece. E aí a gente fica ansioso. Então, gerenciar todas essas emoções, eu acredito que é o desafio nosso. Gerenciar para tentar alcançar um equilíbrio, para não forçar demais e a gente perder esse controle. E aí vem a ansiedade, porque há diversas maneiras que a gente pode analisar a ansiedade. Atenção, a gente vai falar um pouco aqui e ainda vamos ficar devendo, porque a gente pode se desdobrar muito, tem muito conteúdo, há diversos caminhos que chegam ao resultado final, que é a ansiedade. Mas o mais importante que eu acredito é a gente identificar e reconhecer que a ansiedade, na verdade, é um sinal que está nos mostrando para a gente ter atenção e, a partir daí, a gente tentar buscar a origem. Eu gosto muito de pegar uns exemplos populares para a gente tentar entender. É aquela história que é o seguinte: nossa casa está pegando fogo. No primeiro momento, o que a gente precisa? Precisa chamar o bombeiro para apagar o fogo. Tá bom. Então, muitas vezes, para quem sofre de uma ansiedade crônica, é necessário o auxílio medicamentoso, sim, dependendo do caso. Não são todos os casos, atenção. Mas nesse caso é o bombeiro, fazendo essa analogia, essa brincadeira aqui. Então a gente apagou o fogo inicial. Muito bem. Agora, o importante não é ficar apagando fogo sempre, porque se a gente não descobrir a origem, será que foi um problema elétrico? Será que foi um vazamento de gás? Será que é a lareira? A gente tem que entender e buscar a origem, a causa primária, o que foi que espoletou ali, que provocou aquele fogo. Então, eu trago isso porque há ainda muito uma crença popular de que se acredita que está com ansiedade, vai lá tomar um remedinho, e aí fica tomando remedinho atrás de remedinho, aumentando a dose, e não se resolve, não se busca, não se chega no cerne da questão, que é o mais importante. Porque enquanto a gente não descobrir por que a casa pegou fogo, ela vai voltar a pegar fogo de novo. Então, essa é a leitura, mais ou menos. Eu já estou aqui me alongando para a resposta, mas é mais ou menos a leitura que eu acho que a gente deve fazer da ansiedade, nessa divisão da ansiedade natural e da ansiedade patológica. Perfeito, excelente, João. Vou passar a próxima pergunta. Tem pessoal aí acompanhando a gente aí do Japão, né? Tem a Iraci, a Mikawa, tem Cristiane Costa, tem a Cássia Siqueira, do Egito. Não, São José do Egito, Pernambuco. Tem a Rose, de Paulínia, São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Próxima pergunta. O estilo de vida, Nelson, moderno, nos induz a sermos ansiosos? Sim, nos induz, sem dúvida alguma, porque cada vez mais na nossa vida a gente não tem tempo mais para nada, na verdade. A gente está sempre arrumando compromisso atrás de compromisso, e a nossa agenda está sempre cheia, e quando está cheia e tem uma brechinha ali, às vezes a gente arruma mais ainda uma tarefa, um a fazer, e a gente vai se compromissando cada vez mais, porque o mundo passa a ser cada vez mais dinâmico, e a gente passa a acreditar que ele exige mais de nós, e a gente tem que cumprir tudo e mais um pouco. Cada vez há mais estímulos ao nosso redor nos convidando, e a gente vai só acumulando, aceitando aquilo, e a gente passa assim automaticamente a olhar muito pouco ou muito menos para nós.
que é o mais importante, penso eu. Como diria Joana de Ângeles, a gente só não se ilumina porque não quer. E aí, o questionamento que eu trago é o seguinte: quais são as nossas prioridades na nossa vida? Porque normalmente a gente tem ali uma listinha, ainda bem que a gente tem um aspecto material, o que a gente quer cumprir, é um estudo, é um emprego melhor, é um salário melhor, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero ter um filho. No aspecto material, é ótimo ter essas listas que vão nos atarefando cada vez mais, sem dúvida alguma. Tudo bem. Mas eu sempre faço esse questionamento e quero trazer ele aqui também. E a lista espiritual? E o questionamento que a gente para só um pouquinho, um tempinho, para olhar para nós e nos questionar sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Ter metas é muito bom, sem dúvida alguma, no plano material, mas muita pouca gente, nós, desprendemos muito pouco tempo, muita pouca energia, não está normalmente na nossa prioridade esse olhar para si. Então, naturalmente, a vida é feita de 24 horas, tanto hoje quanto no passado. Só que cada vez mais a gente vai se atarefando e entrando nesse ritmo enlouquecido do mundo, olhando muito pouco para nós. E aí vem aquela história que a gente vai deixando a vida levar. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tem problema nenhum, eu gosto muito do Zeca Pagodinho também. Mas se deixar a vida levar, é muito fácil a gente começar a se complicar, a entrar lá num buraco, num labirinto que a gente mesmo criou, porque a gente deixou a vida levar, não se percebe, não olha para si, não se questiona e não traz esse questionamento interno, esse autodescobrimento, que eu acredito que é a grande busca, o grande diferencial para trazer essa diferença na nossa vida. Não é a diferença para dizer que se autoconheceu, não. Sabe qual é a diferença que eu estou falando? Para ser mais feliz. Essa é a busca. Porque o sujeito, quando está com ansiedade, nesse ponto pejorativo, negativo que eu estou dizendo aqui, naturalmente você não está muito em harmonia, você não está muito feliz. É difícil alguém que fala assim: olha, eu estou numa crise de ansiedade e estou muito feliz. Então a gente sempre acaba falando dessa história. É a busca pela felicidade. São sinais que nos mostram, que a vida nos apresenta, para a gente olhar cada vez mais para si. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, Nelson, da Daiane Leal, ela está fazendo através, ela está acompanhando a gente através do YouTube, né? Tem alguns que são pelo Facebook também. Ela pergunta o seguinte, ela diz primeiro, né? Conviver com uma pessoa ansiosa é muito difícil. O que posso fazer para ajudar? Bem, desculpa, qual é o nome dela? Perdão, não pesquei o nome dela. Não... É Daiane Leal. Daiane Leal. Daiane, difícil responder essa pergunta. Eu vou dizer por quê. Porque há vários níveis de ansiedade, né? Se a pessoa está num nível crônico, crítico realmente, o que eu aconselho é o profissional especializado para lidar com isso. Porque há realmente níveis de muita complicação e a gente pode ir nos extremos, como o toque, síndrome do pânico, agorafobia e tantos outros, que são desdobramentos que vão ali de mal a pior, e isso complica a vida não só, eu não sei se é isso que se passa com você, Daiane, não só do indivíduo, mas também do familiar, aquele que está ao redor, é o esposo, é uma esposa, enfim, é a mãe, o filho. Não é fácil, sem dúvida alguma, tem que se ter muita paciência. O que eu aconselho é sempre trazer informação para essa pessoa, porque palestras como essa, livros, palestras como essa não, que a gente está muito pouco contributo aqui, é mais uma conversa, a gente não vai acrescentar grandes questões, mas Joana de Ângeles, Hamed, e não só no meio espírita, mas o que eu acredito que o meio espírita amplia um pouco essa visão e traz um diferencial, mas dá um mergulho mais profundo, exatamente no cerne da questão. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta para não fugir muito. O que eu acredito é que trazer informação para essa pessoa, desde que ela queira aceitar essa informação, para ela tentar de alguma forma se reconhecer em algum aspecto que possa estar fazendo mal a ela e buscar a diferença. E por mais que nós, muitas vezes, tentemos ajudar aquele que está ao nosso lado sofrendo, e às vezes ele não se percebe muito bem que ele está mal, que ele está sofrendo,
a gente tem o nosso limite também. É importante a gente se diferenciar isso, porque a pessoa precisa buscar ajuda, ela precisa buscar entender e buscar uma melhora, buscar um tratamento especializado, buscar uma leitura, buscar exercícios. Há toda uma terapêutica especializada, há vários exercícios que a gente pode fazer para ajudar, para colaborar nessa questão da ansiedade. Mas não é fácil. Realmente não é fácil, não, mas sempre é importante, né? Igual o Nelson falou, buscar muitas vezes uma ajuda profissional, né? Porque cada caso é um caso, né, Nelson? Exatamente. Não dá para gente, não dá para ter aquele livro de, que nem o livro dos Espíritos, pergunta e resposta, que é muito preto no branco. Essas questões de ansiedade são vários níveis, várias graduações e há vários níveis até de descontrole. Então é difícil a gente falar se é uma ansiedadezinha leve ou uma ansiedade a nível hard, que já está num outro plano e às vezes precisa do ajuda medicamentosa, sim, do ansiolítico, às vezes precisa de terapia, precisa de várias abordagens diferentes para o ser conseguir, assim, aos poucos ir melhorando. Ótimo. Boa noite, Soninha Araújo, falando de Santo Antônio do Pernambuco. E os outros mais que entraram aí agora também. Fiquem à vontade de fazer perguntas. Nós vamos para a terceira pergunta. A quarta, aliás, né? A dificuldade de nos autoconhecermos a fundo nos leva a ansiarmos por algo que não sabemos o que é? Olha, essa questão do autoconhecimento, eu diria que é primordial. O autoconhecimento também é um pouco do mito do autoconhecimento, que a gente acredita que vai ler lá 10 livros de autoconhecimento, de Joana de Ângeles, Hamed, e aí tá feito. Eu vou sentar lá na Flor de Lótus, fazer a meditaçãozinha, uma vez por semana, e pronto, tá resolvido. Já me autoconheci, agora já tô melhor comigo mesmo. Eu acredito, vou compartilhar com vocês, que a questão do autoconhecimento é uma proposta de vida. Vai muito além, porque tem de se olhar. É a história que eu falei ainda há pouco, da lista material que nós temos. Vamos fazer uma listinha, começar a se questionar o porquê das nossas emoções, o porquê dos nossos sentimentos, o que, que a gente quer da nossa vida hoje. Vamos começar a se questionar. A gente para muito pouco para olhar para nós. Esse é o desafio que Joana de Ângeles traz, esse é o desafio que a doutrina, é o desafio que Jesus traz, Jesus, o psicoterapeuta, esse olhar para dentro. Claro que a doutrina espírita, através dessa contribuição da psicologia espírita, a psicologia transpessoal, que é a linha que eu trabalho, é exatamente enxergar nós, o ser, não somente nessa personalidade, nesse momento que a gente vive agora, mas esse construto que nós vivemos, encarnação após encarnação, aprendendo, botando tal bagagenzinha, a mochilinha, e hoje nós somos aqui uma representação de tudo que a gente vem construindo. Então a gente percebe que a gente já nasce com algumas inclinações, com algumas virtudes, com algumas inclinações não tão boas, outras melhores. E nesse aspecto da ansiedade também, isso faz parte. A gente percebe desde de tenra infância, crianças, já com algum tipo de manifestação. Vamos pegar um exemplo aqui, dois irmãos gêmeos, e a gente percebe claramente, dentro da personalidade, crianças mais ansiosas e uma mais tranquila, por exemplo, porque que a gente já trouxe do passado. Então, esse processo do autoconhecimento, nesse instante, é interessante porque é para a gente se entender, é para a gente se questionar. Por isso, como eu disse agora há pouco, respondendo a nossa amiga que fez a pergunta, depende de nós, depende do sujeito. Se a gente, de alguma forma, o corpo está nos dizendo, de alguma maneira, que há alguma coisa errada, eu enxergo que é um convite para a gente olhar lá para dentro. Tentar entender o que foi lá que pegou fogo, se foi a parte elétrica, se foi o gás que soltou. O importante, penso eu, é a gente sempre focar na seguinte pergunta na nossa vida: é o que eu quero para a minha vida? O que eu quero da vida? Buscar o autoconhecimento é olhar para si, as aspirações que eu quero para frente, mas também tentar olhar para si, se aceitando, enxergando que sim, a gente tem o nosso lado sombra, a gente tem o nosso lado luz, mas temos o nosso lado sombra, faz parte de nós ainda. Vamos acolher, vamos aceitar, vamos nos abraçar e sim buscar melhorar.
Mas esse é o primeiro passo, antes de qualquer coisa, a gente tem que olhar lá para dentro e tentar nos reconhecer. É bater de frente com o espelho, desnudo, e olhar para si verdadeiramente, esquecendo um pouco da opinião do vizinho, mas o que, que meu pai vai pensar, minha mãe, meu marido, o que, que vai dizer o meu tio, a minha cunhada. Isso tão pouco interessa. Olha para você, se questiona, olha lá para dentro, sem preconceito, e tenta buscar o seu eu verdadeiro. Esse é o grande desafio. Não é fácil, mas é possível. É fácil, né? Não, se fosse fácil, né, Celso? É Vamos verdade. a, vamos a mais uma pergunta. Por que a ansiedade pode somatizar e causar sintomas físicos? É o seguinte, o processo de somatização acontece da seguinte maneira. Exatamente, quando o corpo fala, e aí a gente não dá atenção para o corpo, e a gente não para ver esse mundo íntimo, o que, que se passa conosco, e o nosso corpo vai lá e esfrega na nossa cara, porque ele vai somatizando todas essas. A relação mente-corpo. Né? O corpo, na verdade, só está ali expurgando o que está em conflito, o que está lá dentro que não está bem resolvido. A ansiedade, quando rompe esse limite do natural, começa a apresentar alguns desdobramentos no nosso corpo, que são esse excelente indicador, mostrando que tem alguma coisa errada aí para a gente trabalhar. Então, tem alguns estudos muito interessantes que fazem essa relação da somatização da mente-corpo, que, por exemplo, vou trazer Joana de Ângeles aqui, que traz um pouco sobre essa questão da somatização. Ela fala que quando a mente elabora, por exemplo, o ódio, conflitos, ressentimentos, automaticamente, sabe o que a gente faz? A gente está lançando dardos mentais para as nossas células, ok? Degenerando assim as nossas células, dando, por exemplo, origem a tumores cancerígenos. Então, quando a gente está ali elaborando esses conflitos, ressentimentos, ódio para o outro, que a gente está fazendo mal é para a gente mesmo, porque a gente vai estar atacando as nossas células. Por exemplo, quando há uma questão relacionada ao fígado, parte gástrica, hepática, está relacionado diretamente a conversações vulgares, a baixa vibração, a pensamentos não muito legais, que a gente já sabe qual é. O importante dessa questão da somatização, na verdade, é como eu falei, volto a repetir, isso é só um somatório que o corpo vai lá e coloca para fora. Mas eu quero voltar na questão do vazio existencial, que a ansiedade pode ser, por exemplo, um mecanismo de vazio existencial, quando o sujeito está ali ligado. A gente conhece muita gente que, assim, se não é você que está escutando agora, que ele está ali ligado 100% do tempo, que a gente não tem tempo para nada, está correndo atrás o tempo inteiro, correndo, 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 correndo. E aí a gente para e pergunta assim, mas está correndo atrás de quê mesmo, hein? A gente nem sabe muitas vezes o que a gente está correndo atrás. E a gente só fica cada vez aumentando essa lista, aumentando, 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 porque eu tenho que ter lá o carro novo, eu tenho que fazer a tal viagem, eu tenho que ir para academia 3 horas que eu tenho que emagrecer, porque agora todo mundo falou que eu tenho que ter o corpo X, Y, Z, eu tenho que fazer o mestrado, o doutorado, a pós-graduação, eu tenho que trabalhar mais porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que pagar as contas de todas essas listas que eu fiz, de todos esses projetos. E quando a gente olha para fora, para nós, para a sociedade, e aí vem esse fulano com 1001 projetos e 1001 coisas, e a gente enxerga de que maneira esse sim está fazendo o caminho certo, esse sabe o que está fazendo, mas na verdade, às vezes é só uma fuga. Às vezes, para não lidar com a questão lá dentro, a gente vai arrumando coisa para fazer, aumentando essa lista, por causa desse buraco, desse vazio existencial dentro de nós, e a gente vai sempre arrumando coisas e coisas e coisas para fazer, e apesar que a sociedade nos olha de maneira que não, esse sim, a agenda dele é completa, ele é o CEO da empresa, ele não tem um minuto, mas às vezes ele não tem um minuto que é a fuga, porque é a fuga dele. E o que, que acontece? A gente pode até enganar o outro, pode até enganar a si mesmo, mas quando o corpo vem e nos dá esses sinais, ele está falando para a gente:
calma, calma, para tudo, puxa o freio de mão, vamos olhar para si, vamos, levanta esse tapete, vamos tirar essa poeira e vamos tentar compreender o que está se passando. O processo da somatização é mais ou menos por aí. Nós temos aqui uma pergunta da Iraci Oikawa, lá do Japão, de Hiroshima. Ela está perguntando assim: uma doença crônica pode ser única causa espiritual? Pode ser curada espiritualmente após diagnosticada pelos médicos? Vamos lá. O que acontece? Vamos tentar enxergar um pouco essa relação ansiedade que a gente estava falando, a doença crônica, no caso ser crônica, avaliando nesse aspecto espiritualmente falando. O que acontece? Se hoje nós temos um problema, vamos imaginar que lá atrás, fazer um exercício, que lá atrás a gente já veio com esse problema de uma encarnação passada, ou talvez de duas, três, a gente vem carregando. E hoje, agora, nessa personalidade, está se manifestando. Ok. Eu sempre gosto de fazer essa reflexão porque às vezes a gente joga muito para a encarnação passada as questões. Mas o importante, o mais importante é esse momento, agora, o hoje. Então, se eu tenho alguma questão, algum conflito, seja crônico ou não, eu tenho aqui a oportunidade de trabalhar ele, é porque a gente tem aqui, está aqui agora encarnado para trabalhar ele. Agora, o nível de cura ou de tratamento ou de terapêutica para ser realizado, respondendo ao nosso amigo do Japão, vai depender e vai variar muito também, porque a gente sabe que muitas vezes a ansiedade pode estar ligado, por exemplo, a processos obsessivos, que a gente pode abrir ali uma brecha ou não, e aí, nesse momento, por exemplo, a gente pode ter o tratamento realizado na casa espírita que pode auxiliar nesse processo. Então, na verdade, a gente, se for isso, por exemplo, a gente percebe que o problema não é a ansiedade, o problema está no processo obsessivo. A ansiedade é só uma manifestação do processo obsessivo, por exemplo. Ah, não, eu tenho um problema gerado numa encarnação passada, de um conflito, um desafeto, um trauma realizado naquele momento que eu já trago uma predisposição para ser ansioso nessa encarnação. Ok, a partir do momento que a gente tenta enxergar e buscar esse autoconhecimento com as nossas tendências, os nossos valores, os nossos questionamentos de hoje, a gente consegue perceber um pouco o que nós fomos ontem. Porque é interessante a gente pensar, a gente sempre olha daqui para trás, mas vamos olhar daqui para frente também. Vamos fazer um exercício rápido aqui. O Nelson tem 4, 5 conflitos. E aí eu acabei o vídeo agora com vocês aqui, pimba, desencarnei, morri. O que vai fazer de diferença? Sabe o que vai fazer diferença? Nenhuma. Eu vou continuar com os meus 4, 5 conflitos e vou um dia ter que lidar com eles, ou no plano espiritual, ou aqui encarnando novamente como Maria, e vim com essa tendência, com esses 4, 5 conflitos, de alguma forma enraizados, para eu poder trabalhar as questões. Então, por que eu estou tentando responder um pouco do passado, do futuro e na perspectiva espiritual? Porque vai variar muito da questão do nosso conflito, que pode ser do passado, pode ser desse momento, pode ser a nível espiritual, e o tratamento, a terapêutica também vai variar de acordo com a problemática. Por isso, mais uma vez, não é fácil responder. Pode ser que sim, pode ser que não, ou pode ser que talvez. Então vamos aqui mais uma pergunta. Temos aqui a pergunta: podemos entender a ansiedade como um recado da alma para algo que precisa de nossa atenção, Nelson? Sim, é exatamente isso. A questão aqui, o problema não é a ansiedade, mas é exatamente o que está lá dentro. A ansiedade é só a ponta do iceberg. Enxergar a ansiedade e trabalhar uma terapêutica. Eu respeito muito, tá, gente? Eu respeito muito, cada um tem sua linha, cada um entende a problemática do ser humano, os questionamentos de uma maneira diferente, mas eu vejo, vou compartilhar a minha crença, que é só a ponta do iceberg e tem muita coisa lá embaixo para a gente trabalhar.
que não é só trabalhar ali a pontinha do iceberg do gelo, não é só fazer, por exemplo, uma terapêutica de deslocamento, de substituição, para resolver momentaneamente, quase que pegando uma sujeira daquelas brabas e passando um paninho, assim, que dá aquela esfregada na sujeira, mas não limpa muito bem, sabe? A gente tem que buscar muito mais a fundo. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Eu estava lendo agora há pouco tempo sobre uma pesquisa canadense. Só para a gente ilustrar aqui esse tipo de problemática, tá? Não vou falar diretamente sobre ansiedade, mas para a gente ilustrar aqui o tipo da ponta do iceberg que eu estou falando. Então, essa pesquisa canadense começou a perceber que as pessoas que faziam cirurgia bariátrica estavam cometendo suicídio, tinham vários casos de depressão e casos de automutilação. Isso no número acentuado. E falavam assim, mas espera aí, como é que alguém que está fazendo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Por quê? Porque nós, sociedade, seres humanos em geral, o que a gente olha? Qual é o problema do camarada que quer fazer uma cirurgia bariátrica? Ah, porque ele come demais. Então a gente vai lá, faz a cirurgia, ele passa a perder a fome, ele já não tem mais aquela saciedade, aquela necessidade pelo alimento, e está resolvido o problema, né? Tá, talvez está resolvido o problema do sobrepeso, enfim, todo aquele desdobramento negativo que ele buscou ali, aquela cirurgia para resolver aquele problema. Ok, mas aí que está a pergunta do iceberg. Vamos lá para trás, vamos questionar. Por que será que esse camarada está buscando no alimento em excesso, às vezes por anos, por décadas, por uma vida inteira, comer, 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 comer? E aí, de repente, a gente vai lá e faz uma cirurgia bariátrica e sabe o que acontece? Acabou a fuga dele. O momento da fuga dele era na comida, e quando acaba a fuga dele, para onde é que ele vai? Porque o conflito está lá dentro. O importante é trabalhar o conflito. E aí, esse camarada, enfim, não conseguindo gerenciar esse conflito, no caso da cirurgia bariátrica, acaba buscando a fuga para outros lados, deprime, automutilação, o suicídio, números gravíssimos. Coloca no Google, se alguém se interessa sobre isso, coloca lá cirurgia bariátrica, obesidade, pesquisa canadense, suicídio. Você vai encontrar esse artigo interessantíssimo, demonstrando para nós exatamente que o importante não é o exterior, o importante é a gente olhar lá para dentro, lá para o fundo, o que está acontecendo com nós. Esse é o desafio, esse é o caminho. Eu estava fazendo uma pesquisa ali. Excelente essa recepção e essa pesquisa aí para a gente poder entender sobre isso. Né? Tem uma pergunta da Vera Souza, ela está no YouTube. Ela pergunta o seguinte: a procrastinação tem algo com a ansiedade? Olha, eu não vou me arriscar a responder, para não falar besteira. O que acontece? Eu vou falar em geral, não vou responder diretamente essa pergunta. Muitas questões comportamentais e muitas questões a nível de valores, de crenças, podem sim estar ligado à ansiedade. A ansiedade, como eu disse ainda há pouco, não é aquele receita de bolo que a gente vai lá e junta farinha, leite, ovo e ali sai um bolinho mais ou menos, né? Aliás, nem sei, não sei fazer bolo, mas acho que é mais ou menos assim. O que acontece é que nós manifestamos ansiedade como essa ponta do iceberg que eu disse ainda há pouco, com origens várias, com origens diversas. E pode ser, sim, pode ser, mas eu não vou me aprofundar diretamente nessa pergunta para não falar besteira. Então eu quero deixar assim amplo essa resposta, porque há várias vertentes que vão levar a esse mesmo resultado final, que é a ansiedade. Então pode ser? Pode ser sim. Ótimo, vamos a mais uma pergunta. Como preencher o vazio que o estilo de vida atual nos faz sentir, Nelson? Como preencher é o seguinte: a gente tem que buscar, penso eu, buscar algo além da matéria, além dos prazeres da carne, além
do que o mundo pode nos proporcionar, além das facilidades que a vida nos proporciona, e sim, vou frisar de novo, facilidades. Às vezes a gente confunde felicidade com facilidade. É diferente. Vamos ter atenção na nossa vida, no mundo material que nos coloca que ser feliz é ter isso, é ter aquilo outro. Então, como é que a gente pode preencher isso? É buscando o aspecto além da matéria, preencher esse vazio, porque se existe o vazio, é que tem um espaço lá dentro a ser preenchido. E é aí que entra a espiritualidade. No nosso caso aqui, a gente está falando de doutrina espírita, que pode colaborar a preencher, e a gente passa a perceber outros aspectos de felicidade, não só vinculados à matéria, e a gente começa a perceber e a diferenciar o que é facilidade, o que é felicidade, o que é facilidade, o que é felicidade. E vou repetir aqui, não tem problema nenhum facilidade, tá? Os prazeres da carne estão aí porque são prazeres. O dinheiro vai trazer facilidades, vai trazer qualidade de vida, e não tem problema nenhum. O problema começa quando a gente acredita que a vida é só isso. Que a vida é só ter dinheiro, é ter cargo, que a vida é ter filho, que a vida é ter saúde, que a vida é ter isso, aquilo e aquilo outro. Eu sei que é polêmico esse assunto, eu falei aqui de ter filho e saúde, mas vamos entender a nossa vida, no aspecto espiritualmente falando, que a gente está aqui de passagem, que isso tudo são meios para a gente evoluir, para a gente continuar crescendo, e esse é o aspecto espiritual que a gente passa a entender a proposta do Cristo, quando ele vem falar para a gente que a felicidade não é desse mundo. E ele fala depois que o meu reino não é desse mundo. Ele vem nos apresentar uma proposta diferenciada da matéria. O que Jesus falou de matéria? Nada. Ele utilizava da matéria para exemplificar, para mostrar, para nos demonstrar o aspecto espiritual, exatamente nos mostrando que há algo além. E esse algo além, que eu acredito que é o vazio existencial que a gente pode preencher, que a gente pode ter além da matéria como diferencial nessa busca. Como foi a pergunta agora que eu até esqueci, mas acho que eu respondi. Sim, respondeu. Ela tinha perguntado sobre como, aliás, a pergunta era sobre como preencher, né? Preencher esse vazio do estilo de vida atual. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Isabel Chagas pelo Facebook. Ela diz: existem técnicas espirituais que possam auxiliar no autoconhecimento para identificar a causa dos diversos sofrimentos? Assim, existem muitas técnicas, e aí a gente tem um acervo da Joana de Ângeles, por exemplo, e Hamed. Há outros, é porque eu sou fã de Joana de Ângeles e Hamed. Aliás, eu estou até fazendo, vou até aproveitar, deixa, estou fazendo um estudo agora lá no meu canal, convido a todos, YouTube, Instagram, Facebook, procura lá, Nelson Tavares, estou fazendo um estudo do livro Renovando Atitudes, que é um livro que fala exatamente sobre essa busca interior, capítulo a capítulo, ele vem trazendo táticas, todo esse questionamento, técnicas, um método da gente buscar exatamente facilitar esse nosso encontro com o eu. Então a gente tem a Joana de Anjos, que tem uma leitura um pouco mais, não vou dizer difícil, vou dizer densa. Joana de Anjos não é fácil para quem conhece e quem busca, mas também é o seguinte, Joana de Anjos, eu sempre gosto de falar isso, Joana de Anjos é possível, basta a gente fazer um esforço. Não é fácil, mas é possível. Então, respondendo a sua pergunta, sim, existem técnicas espirituais, mas o espiritual é a visão espiritual, que a gente vai pegar toda essa conceituação, todas essas técnicas e implementar conosco. E aí tem que ter o nosso esforço, tem que ter a nossa mão na massa, a gente tem que ter vontade, tem que ter predisposição para fazer aquilo que eu disse ainda há pouco, a se olhar, porque a máscara do ego, às vezes, deturpa muito a nossa visão e não nos deixa a ter o nosso encontro verdadeiro lá no fundo, tentar olhar lá para dentro do nosso self. E eu já estou falando de ego, self são algumas conceituações psicológicas
Mas respondendo a pergunta, sim, é possível, e é esse o grande contributo que a psicologia espírita, psicologia transpessoal, acredito que vem nos trazendo aí para auxiliar nesse processo de autodescobrimento. Perfeito. Nossa próxima pergunta, Nelson, é: como podemos equilibrar as buscas materiais, como carreira e vida social, com as buscas espirituais? Você acabou falando um pouquinho aí, né? Mas pode aprofundar um pouco mais ainda. A minha resposta eu vou voltar, é a lista. Eu gosto muito da história da lista, da gente fazer ali uma lista material, que eu acho que é importante ter metas, objetivos na vida, sem dúvida alguma. Sabe aquela listinha que a gente faz ali na virada do ano, no Réveillon? Normalmente a gente dá a primeira semana, 2 semanas, a gente já chutou o balde e não está fazendo nada daquilo, né? Mas é importante a gente fazer a nossa listinha do aspecto material e também fazer do aspecto espiritual. Igualzinho, mas fazer uma lista palpável, sabendo que a gente pode alcançar aqueles objetivos pouco a pouco, meta a meta, quilômetro a quilômetro, focando no aspecto que seja realizável, que a gente sabe que vai poder chegar naquele objetivo. Porque o que acontece muitas vezes nessas metas e objetivos que a gente faz é muita ilusão, muita utopia. Então a gente coloca lá, por exemplo, eu mal saio para caminhar aqui, nem 5 minutos, eu coloco lá que eu quero correr a maratona daqui a um mês. E aí, às vezes, a gente está forçando um pouquinho, né? Vamos tentar colocar algo que a gente sabe que a gente vai conseguir. Então, a gente quer correr a maratona? Ok, vamos fazer um planejamento, vamos tentar buscar andar 1 quilômetro primeiro, depois a gente anda com passo acelerado, depois a gente tenta correr esse 1 quilômetro. O que importa é a gente fazer algo aos poucos, que chegando lá vai trazer, vai nos retroalimentar, vai nos trazer a motivação que, poxa, eu consegui, e aí a gente coloca o segundo quilômetro e vai aos pouquinhos até a gente conseguir a maratona toda. Então, respondendo a pergunta, vamos fazer a lista, material e lista espiritual. Eu acho importantíssimo. Ótimo. Bom, a próxima pergunta é: já ouvi de um psicoterapeuta que crianças não necessitam de psicólogo, mas seus pais sim. Podemos entender que crianças ansiosas refletem o estado emocional de seus pais? Olha, foi ótima essa pergunta, até porque foi na semana passada, se eu não me engano, 2 semanas, aconteceu um caso aí no Brasil, no Recife, não sei se vocês viram isso, se não, bota aí no Google aí que vocês vão ver. Numa escola no Recife teve um surto de ansiedade, que teve uma ansiedade coletiva, na verdade foram 26 crianças, teve atendimento do SAMU, crianças caindo no chão, tremendo, com suores, palpitação, todo esse diagnóstico que a gente faz sobre a ansiedade, e a gente percebe cada vez mais crianças manifestando ansiedade, coisa que talvez na nossa época, não sei quem é que está me assistindo, mas o pessoal que tem um pouquinho mais de idade, isso não era muito normal. E isso, acredito eu, tem várias vertentes que a gente pode enxergar, mas nesse acelerar da vida, como a gente falou ainda há pouco, nesse processo de somatização, não só do organismo, mas de somatização de toda uma estrutura de sociedade, enquanto cada vez menos a gente tem tempo e a vida é cada vez mais acelerada, as crianças não são nada mais, nada menos do que esponjas, que elas absorvem tudo ao nosso redor, elas absorvem tudo de bom, mas também de ruim. A criança está sempre replicando e vivenciando aquilo que ela aprende dentro de casa. Eu gosto de um exemplo aqui, pode parecer uma besteira, mas a gente percebe isso na criança. É aquela avó, aquela mãe, por exemplo, que tem medo de cachorro. E aí, desde que a criança nasce, tem um cachorro do outro lado da rua. Não, sai daí, meu Deus, o cachorro. Bota já, passa aquele medo para a criança. Estou pegando um exemplo aqui, mas pode ser besteira, tá? E a criança naturalmente vai vivenciando, vai alimentando o medo para o cachorro. E isso naturalmente pode despertar mais na frente, e quando eu falo mais na frente, é quando adolescente, quando adulto, ela nem sabe por quê, nem se lembra daquele fato que aconteceu lá atrás com a criança, um processo de ansiedade se manifesta através do cachorro do vizinho, por exemplo. Isso às vezes é sem querer que a nossa avó e o nosso pai nos passou esse medo, essa ansiedade, mas acontece, todos nós aprendemos
com os nossos pais, com os nossos educadores, da melhor forma possível, mas ainda somos muito falhos e replicamos e passamos assim para essas crianças toda essa desarmonia que nós vivenciamos dentro de nós ainda. Aí a gente tem a questão da desarmonia no lar também. Às vezes ela está lá dentro de casa, o pau está quebrando o dia inteiro, é discussão, é briga, é agressão. E quando eu falo agressão, não é só física, mas agressão verbal também. E o que a gente acredita que essa criança vai replicar na escola, como eu dei agora um exemplo? Claro que isso foi um fato pontual que aconteceu, mas o que essa criança replica numa ansiedade geral, como foi a pergunta, que está relacionado aos pais? Sim, está relacionado diretamente aos pais. Será que essa criança está recebendo amor? Será que essa criança está sendo acolhida? Ou será que a gente está largando lá um celular, um tablet na mão dela para ela ficar quietinha e não perturbar mais? Sabe? Porque ela fica mais quietinha, que às vezes ela perturba um pouquinho, na verdade. Então a questão é, como é que está sendo a educação dessas crianças nesse papel de educador que Joana de Ângeles nos traz muito? Nossos filhos são um empréstimo divino que está na nossa mão, na nossa guarda, para a gente responder ali e trabalhar da melhor maneira para esse espírito que veio ao nosso seio familiar, como nosso filho, a nossa filha, para a gente dar o nosso melhor ali e tentar colaborar nessa provação, nessa expiação que essa criança vai viver, ela precisa viver como nós aqui estamos também para viver. A próxima pergunta, Nelson, é a seguinte: que papel os pais e educadores têm na formação de jovens menos superficiais? Eu acredito que são os valores. Todos nós temos como nossa base, e aprendemos lá atrás, como está dizendo agora, com a mãe, com o papai, com o avô, com a avó, com o tio, enfim, aqueles que tiveram papel de educador, nos formou uma base que é o nosso sistema de crenças e valores. Foi aquilo que a gente aprendeu lá atrás, que a gente às vezes não lembra, não tem muito bem definido. E aí é nessa hora que a gente traz esse questionamento do celular, do tablet, porque a questão que eu faço é, será que o youtuber famoso, ou lá o desenho animado, ou o cantor, ou a novela, está dando algum valor para essa criança? Interrogação. Eles podem, sem dúvida alguma, estar dando entretenimento, dar um cala-boca quando a criança está perturbando, fazendo muita birra, a gente vai lá e toma aqui, vai lá ver o programa que você gosta, e etc. Quando está mexendo um pouco no nosso dia a dia, na nossa harmonia dentro do lar, porque às vezes as crianças realmente desarmonizam. Mas a questão aqui é, quando a gente fala de base, e fala de base, eu acho que fala de valor, fala desse sistema de crenças e valores, essa estrutura, o espírito necessita, penso eu, estando emprestado para nós, quando nos chega às nossas mãos, para a gente ser esses pais educadores, dar o melhor, colaborar nessa educação desse espírito, exatamente fomentando o aspecto espiritual, por exemplo, os valores do que é certo, do que é errado, se questionando, trazendo para essa questão, para essa criança, o que a gente pode fazer de diferente, o que eu posso oferecer além do que o mundo material tem a nos oferecer, além do que a televisão, além do que o desenho animado e o YouTube. Isso são valores, esses valores espirituais, se possível, nós aqui no meio espírita, é apresentar Jesus, colocar numa evangelização infantil, num centro espírita, mostrar para essa criança desde a tenridade que sim, que nesse mundo material há algo além. Porque a influência da matéria já vai fazer por si próprio, na escola, na vida, no trabalho, na televisão. Mas o que nós, pais, educadores, podemos oferecer para essa criança é exatamente esses valores. Eu acho que valores é o diferencial, criando essa base, o sistema de crenças e valores desde criança. É isso que fica e é isso que nos guia, nos rege durante essa encarnação.
além das inclinações naturais que nós temos. Mas a base solidificada na infância é muito importante. Ótimo. Nós temos ainda mais uns 4 minutinhos, tem umas 3 perguntas. Vamos ver se a gente consegue, Vamos lá. né, desenvolvê-las. A próxima pergunta é a seguinte, Nelson. A ansiedade por preencher o vazio emocional tem tornado as relações amorosas cada vez mais líquidas e passageiras? Com o que devemos preencher esse vazio? Bem, é assim, vamos lá, 4 minutos vai ser pouco, mas vamos tentar correr aqui. É o seguinte, a gente vive ainda, muita gente vive a vida amorosa, ainda como se fosse aquela lista do check, né? Eu conheci alguém, check. Ah, anel de noivado, check. Casamento, check. Casa, check. Filhos, check. Cachorro, check. E a lista vai assim aumentando, porque também tem a viagem para a Europa, uma vez check, tem que mudar de carro, check. A criança tem que entrar na escola, tal. E aí a gente vai se acelerando como se fosse superficialmente falando para fora o que a gente tem que cumprir. Mas aí, no meio do caminho, nessa vida, a gente está lá entre um check e outro e começa a perceber que esse parceiro do nosso lado não tem nada a ver com a gente, que os propósitos dele, o ideal, o que ele pensa da vida, o que ele quer para a vida dele, não tem nada a ver com o que eu quero para a minha vida. Então, às vezes, a gente vive cada vez mais essa superficialidade e aí a gente fica pulando de relacionamento em relacionamento, assoberbado porque mamãe falou, porque a sociedade falou que eu tenho que ter filho logo, que eu tenho que casar logo, que eu tenho que ter o carro logo, que eu tenho que ter o Golden Retriever, o cachorro bonito, que eu tenho que ter o carro zero. E a gente dá muita pouca importância para esse parceiro, para esse encontro de almas nesse mesmo propósito, nessa busca de ideais, até porque às vezes a gente se conhece tão pouco que a gente está buscando fora e não sabe nem o que está buscando. Mas vamos lá, vamos seguindo para não ficar aqui os 4 minutos nessa pergunta. Próxima. A próxima é a seguinte, Nelson. Os espíritos que nos rodeiam podem identificar nossos sentimentos e induzir um agravamento de quadros ansiosos? Totalmente, como eu falei ainda há pouco para a pergunta da nossa amiga sobre obsessão, é aquela velha frase que é diga o que pensas, que te direis quem te acompanha. Então, o processo obsessivo é através dessas brechas, das conexões, das vibrações que nós criamos. E como é que são essas vibrações, Nelson? Através do nosso pensamento. O tempo inteiro a gente está pensando em alguma coisa. Então, vigia os teus pensamentos. É o clássico vigiar e orar, tentar se conectar sempre, o máximo que a gente puder, o possível, com a luz, com o teu mentor, com a espiritualidade, fazendo leituras edificantes, conversas proveitosas, tentando sair dessa superficialidade, dessa negatividade que o tempo inteiro está ao nosso redor. Então, vamos orar um pouco mais. A gente ora muito pouco. Vamos nos conectar um pouco mais. A mão está sempre esticada para a gente, só basta a gente acolher ela e receber e segurar essa mão. Próxima pergunta, vamos lá. E a última pergunta, para a gente finalizar: a forma como a religião é apresentada pode acabar afastando as pessoas da busca pela vivência da sua espiritualidade? Sim, com certeza, porque quando a gente vai lá na igreja, no templo, ou mesmo no centro espírita, e quando a gente entra e a gente coloca ali o casaco de filho de Deus, e aí a gente assiste lá a missa, assiste a palestra, aí toma lá o passe, água fluidificada, e aí quando a gente vai embora e sair, a gente pega mesmo o casaquinho que a gente pegou na entrada e coloca na porta e não leva nada disso lá para fora. Lá fora, no nosso dia a dia, a gente continua da mesma maneira, faz esse contato superficial, é quase como se fosse ao cinema. Eu brinco nela, se fosse cinema. Isso, e o cinema acho que é até melhor, que a cadeira é mais confortável do que o centro espírita e tem pipoca ainda. Porque o intuito da religião, vou trazer pelo menos a religião cristã aqui, que a gente tem um pouco mais de acesso, e acredito que todas elas, que é o propósito de religar e religar com Deus, com a espiritualidade, com Jesus, enfim, cada um dentro da sua crença, é trazer esse diferencial, trazer esse mundo espiritual, trazer esses conceitos, para a gente fazer o que com isso? Para levar para o nosso dia a dia, não é só para ficar lá na igreja ou no centro espírita, é trazer para o embate, para o confronto, para o relacionamento com a nossa família,
no nosso ambiente de trabalho, com o nosso vizinho. A proposta da religião, voltando, pelo menos os cristãos, é apresentar esse tal sistema de crenças e valores que eu falei ainda há pouco, dos valores, os valores de Jesus. E aí, através desse autoconhecimento, dessa busca interna que a gente faz, desse olhar para si, olhar para dentro, a gente entra em contato com o nosso sistema de crenças e valores e dá uma comparada, sabe? E quando a gente dá essa comparada com Jesus, aí a gente passa a querer mudar, buscar algo melhor. E não é para querer para ir para o céu, para ir para o nosso lar, não. É para ser feliz. Agora, hoje, não é amanhã, não é depois. A proposta do autoconhecimento, nessa perspectiva de ansiedade, é só mais uma manifestação para ser um convite para o encontro com eu, para olhar para si. Respondido? Respondido. Gratidão imensa, Nelson. Considerações finais? Você quer deixar alguma consideração, alguma mensagem final? A mensagem final que eu deixo para todos é convidar. Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito de psicologia, gosto muito dessa leitura do ser humano, do eu, buscar e nos entender o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso sentimento, a nossa emoção. E o convite que eu faço é psicologia espírita, tem aí Joana de Ângeles, a gente estuda, tem Hamed, tem tantos outros também que a gente pode pegar, e a gente lê um livro e acaba de ler, aí passa um ano ou dois, a gente pega o livro de novo e lê e fala assim, caramba, eu não li isso aqui antes, caramba, como é que isso me passou desapercebido? Por quê? Porque a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai mudando os nossos conceitos, a gente vai refletindo, vai melhorando pouco a pouco, passo a passo. Então, esse é o convite, minha consideração final é essa. Eu agradeço a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Descortinando Self, o programa, Federação Espírita do Sergipe, do Estado do Sergipe. É uma alegria falar sobre psicologia, principalmente psicologia espírita, Joana de Ângeles, falar sobre Jesus e falar sobre doutrina espírita. Muito obrigado a todos. Gratidão imensa, Nelson. Já me inscrevi lá no seu canal para te acompanhar lá, porque eu adoro essa área do desenvolvimento humano, trabalho nela e também estou fazendo psicologia, estou na metade do curso. Seja bem-vindo. Mais um para parceiro, um amigo aqui para a gente trocar. Tamo junto. Muito. E, bom, então nós queremos aí convidar também os internautas, né, o pessoal que acompanhou aí pelo Face, acompanhou pelo YouTube, para se inscrever no canal FES, né, o FES TV, no YouTube e no Facebook, Federação Espírita do Estado de Sergipe. E agradecemos pela presença de Nelson, agradecemos pela presença de todos vocês e convidamos a todos também para o próximo programa, na quarta-feira, às 19h30. Desejamos aí muita luz, muita paz, uma ótima noite a todos, um grande abraço, Nelson, e até um próximo momento. Tchau, tchau, gente. É um prazer. Obrigado. Obrigado, boa noite.